Oi, turminha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Estão bem? Espero que estejam todos bem, com saúde física, mental e emocional. Então, vamos dar continuidade ao estudo da Idade Moderna. Hoje nós iremos estudar, os dois períodos históricos que ficaram faltando. Quem lembra, eu não sei se eu falei para vocês, mas os dois períodos históricos que ficaram faltando foi o Barroco e o Rococó. Gente, eu não sei se vocês aqui no Piauí, se os avós de vocês, se os tios, os mais antigos, as pessoas mais antigas da família de vocês, têm o costume de dizer assim: fulano é cheio de rococó, fulano é cheio de rococó. Então, é uma expressão bem antiga, lógico, né? Que é uma expressão que é devido a esse período histórico. Então, assim, vocês agora vão entender por que o uso dessa expressão. Caso vocês não tenham, pergunta aos avós de vocês, a alguém da família de vocês, se já ouviram falar dessa expressão. Deixa de rococó, tu é cheia de rococó. Então, assim, lá na minha família em Pernambuco, meus avós e meus tios utilizavam bastante, né? Então, assim, não sei como é aqui no Piauí, se vocês tinham ou têm o costume de usar essa expressão, que está ligado à nossa aula que teremos hoje. Então, vamos lá, vamos lá estudar um pouquinho sobre esse período, histórico tão exuberante, tão diferente de tudo que já vimos até agora. Eu terminei a aula passada falando que um dos ícones, uma das figuras históricas que são bem representativas na Idade Moderna, no período do Renascimento, foi a princesa, a Rainha Elizabeth, considerada a única rainha virgem. Tem vários filmes, quem tiver a oportunidade de assistir, assistam. E aí, o período barroco tem esses personagens aqui que também são muito comuns, até de filmes, os Três Mosqueteiros, e retratações de história infantil, até o desenho da Marcha, que é um desenho bem contemporâneo, bem atual. Ele traz um episódio que demonstra, que traz os Três Mosqueteiros, os Trapalhões. Não é da época de vocês, mas eles trazem também essas figuras históricas, que a indumentária dele é representativa, é o ícone do período barroco durante a Idade Moderna. E aí, gente, quais são as características desse período? Então, o período barroco compreende o século XVII, Foi o período que teve início, o seu apogeu ele teve um início em meados de 1660 e o seu apogeu se deu em toda a Europa, mas em Paris foi onde ele se desenvolveu propriamente dito, Foi o ápice do desenvolvimento do barroco, do período barroco, foi em Paris. Apesar da origem da palavra ser uma origem, como vocês vão ver aqui, uma palavra de origem portuguesa, o barroco, ele realmente se desenvolveu totalmente na França, E aí continuou-se, lógico, o homem tornou-se, além de ser o centro, além de ter a característica do antropocentrismo, o homem começou também a observar a natureza, E aí foi quando surgiram outras ciências, por exemplo, surgiu a física, através de Isaac Newton,
de Galilei, em relação a todos os estudos da gravidade. Então, assim, alguns grandes cientistas, grandes nomes da ciência surgiu nesse período. E aí, gente, é uma palavra de origem portuguesa, como eu já falei, que significa pérola irregular. Entende-se por um período com uma orientação artística que surgiu ainda na Roma, né, na virada do século XVII. Então, esse estilo está bastante comprometido com as relações humanas, com a emoção, né? Se trata, assim, diferente daquele momento onde as pessoas não tinham relações, laços muito afetivos, né? Porque realmente o ser humano não era o centro, era sempre os deuses, cultuar os deuses, os faraós, os grandes imperadores, né? Então, assim, começa a ter uma mudança até nas relações, porque elas se tornam mais emotivas, né? Surgem mais relações emocionais. E aí, cada país, né, tinha uma característica durante esse período, né? Cada país da Europa. Então, a Espanha desenvolveu de uma forma, né? A Holanda também foi desenvolvido uma outra forma. Então, cada região, cada país da Europa teve sua particularidade em relação ao desenvolvimento desse período barroco. Entretanto, como eu falei, foi realmente tudo que aconteceu na Espanha que influenciou os outros países na Europa. Então, como se deu a indumentaria desse povo, né? As mulheres continuaram a usar o vertugado, né? O corpete continuou sendo utilizado, né? De uma forma ainda, deixando ainda mais as cinturas totalmente finas. Então, os tecidos eram extremamente luxuosos e caros também, continuou da mesma forma do Renascimento, né? E as cores mais utilizadas na época eram o vermelho escarlate, vermelho cereza, azul, mas também alguns tons claros, como o azul céu e o amarelo pálido. Para os homens, o gibão continuou sendo utilizado, né? Uma espécie de paletó. E, assim, diferente daqueles sapatos bicudos, eles começaram a utilizar botas com rendas, né? Foi o período dos Três Mosqueteiros, como eu já falei, né? E o período dos Cavaleiros na Inglaterra e o apogeu do Luís XV, né? Que foi o rei da exuberância, né? Até hoje, algumas pessoas... É outra expressão, além de estar cheia de rococó, mas é a expressão do sapato ao salto Luís XV, né? Então, o Luís XV, ele foi extremamente exuberante. Ele era extremamente extremista, era o rei dos excessos, né? E aí, por que eu digo que a moda surge nesse período? Porque ele começa a ditar padrões de bons comportamentos, de boas maneiras, etiqueta e de moda. Então, as pessoas começam a padronizar toda essa questão do requinte, e aí surge a moda, o processo, esse fenômeno social que a gente estuda até hoje e vivencia nos nossos dias de forma tão corriqueira, né? E aí, como eu disse, né, o apogeu foi na França. Também houve um grande apogeu, mas também houve uma grande queda devido os excessos desse rei, né? Ele era um rei de muitos excessos, então devido a isso, devido a esses excessos, houve uma queda brusca também nesse governo. E aí, na indumentária masculina, surge
continua também muitos dos tecidos que eram utilizados na indumentária feminina é utilizado na indumentária masculina. Entretanto, no final do século surge um lenço amarrado que é o precursor da gravata. A gente pode dizer que é o precursor da gravata borboleta, porque esse lenço no pescoço muitas vezes era usado em forma de laço ou então simplesmente solto. O rufo continuou sendo utilizado, porém ele manteve-se, ele teve um apogeu também, né? Manteve-se muito exagerado, né? Muito, como é que eu posso dizer? Extremamente grande, né? Ele ficou maior, mas também ele posteriormente ele começou a se tornar uma gola caída ao momento que esse período vai evoluindo. E aí os penteados das mulheres eram despenteados, presos por fitas, né? E algumas fitas, flores, era mais sutis, mas também bastante exuberante. Os homens no início, eles utilizavam os cabelos grandes, né? E assim, utilizavam também esses chapéus, né? O uso da gravata, como eu disse, inicialmente em forma de laço, né? Esse lenço no pescoço. E aí depois, como alguns homens eles não conseguiam ter esses cabelos grandes, começou o uso da peruca. O detalhe é que essa peruca era pintada de branco. E assim, como a roupa dele era muito semelhante à roupa feminina, né? Eles eram muito exagero. O que era o ícone, o símbolo da masculinidade nesse período era um bigodinho bem fininho, bem sutil. E aí surge o período do rococó, como eu falei, o período do exagero. Então, aí o período do rococó, o período do exagero extremo. Então, o renascimento cultural deu um pontapé para o surgimento da Revolução Científica no século XVII, que foi a base do surgimento de um fenômeno bastante reconhecido na história, que é o iluminismo, né? E que esse período ficou conhecido como o Rococó, que é considerado o período, o ápice, né? O apogeu, o período marcante da Idade Moderna, que também é a transição para a Idade Contemporânea, né? Então, como a gente já viu, tudo aconteceu em Paris, né? E assim, a arte rococó teve seu início na França, que foi considerado o exagero do exagero, com total falta de moderação. Entretanto, teve muito requinte, né? Muita sofisticação, leveza e delicadeza. Deve-se destacar também que é nessa época que surge a porcelana, que é utilizada até hoje. Não só a porcelana, mas toda a arte em função da porcelana. Então, as louças de porcelana, a pintura de porcelana. Então, todas aquelas peças que muitas vezes quando se vocês forem a um museu ou no futuro vocês chegarem a visitar algum museu que ele retraga algum ícone da Idade Moderna, então a porcelana, toda a sofisticação, delicadeza e os desenhos, a expressão artística acerca da porcelana ocorreu durante o período do Rococó. Então a moda foi influenciada, né, pelo exagero do Luís XV, né, que dizem que ele foi o precursor, o principal responsável pelo surgimento da moda como fenômeno, né? E aí
as mulheres utilizavam, como se deu a indumentária desse povo, né? Desse povo nesse período histórico. Então, aqui as mulheres continuaram totalmente escravas dos corpetes, né? Dos coletes, né? Ainda mais apertados. Os vestidos, eles continuaram ainda mais armados e volumosos, né? E ainda mais cheios, com um excesso de babado. Vejam só a situação desses vestidos, né? E os vestidos eram divididos entre aberto e fechado, né? O aberto porque tinha uma saia que tinha um recorte na parte da frente, e o fechado é porque não tinha esse recorte. Então, a exuberância, os vestidos, eles só continuaram a ter mais excessos nesse período histórico. Os homens, eles continuaram se vestindo assim, de forma muito semelhante, só que esse gibão, ele se aprimorou, né? Ele se tornou, ele veio acrescentado de um colete, né? Se vocês observarem, tem um colete. E esse casaco, na verdade, não é o paletó, mas houve realmente o surgimento do casaco. A gravata, no caso, o lenço, né? Em forma... O lenço no pescoço, ele continuou sendo usado de forma marcante. Ainda continuaram usando meias e sapatos bico fino, né? E aí, com um detalhe, dizem, né, que com um determinado salto, porque o rei Luís XV, ele era um pouquinho baixinho. E aí, o uso das perucas continuou do mesmo jeito, só que agora acrescentado de um rabo de cavalo. Ou seja, eles sempre tinham o uso da peruca branca, com os rolinhos aqui na lateral, mas o ícone principal, o símbolo principal nesse penteado masculino era a questão do rabo de cavalo. Aqui eu venho explicar aqui, né? Que os cabelos, agora a exuberância das mulheres saem dos rufos, né, das golas exageradas, e vão para os cabelos extremamente, com os penteados extremamente exagerados. Detalhe, elas não utilizavam peruca, elas utilizavam a crina de cavalo. Dizem que as perucas eram devido aos piolhos, né? Então, assim, eles não tinham elas não tinham o hábito de usar as perucas, e sim a crina de cavalo. Então, toda essa exuberância acerca desses penteados, né? Com bastante enchimento, né? E eram decorados com frutas, com borboletas, com flores. Então, era totalmente exuberante o cabelo dessas mulheres. Penas, né? Folhagem, então, enfim. Era assim o cabelo das mulheres. E aí, gente, para finalizar, né, eu trago a releitura desse período histórico através de um desfile que se deu em 2013.